Boa tarde a todos. Boa tarde. Sejam bem-vindos à nossa casa. É com alegria que reiniciamos mais um ano, 2024. E é com alegria que nós recebemos cada um de vocês nos meus planos da vida, dando um abraço também virtual aos nossos irmãos que posteriormente irão se conectar ao canal Amigos do NEPOM. Vamos então passar alguns avisos. O NEPOM realiza trabalho social, onde nós recebemos as gestantes e nós estamos sempre durante o ano recebendo itens, tanto de enxoval para bebê, quanto de gêneros alimentícios não perecíveis. Então, quem se sentir à vontade pode fazer a sua doação. Também informamos que o NEPOM realiza os cursos, o acolhimento, o ERD e o ESME. No momento, nós estamos com as inscrições abertas para o curso acolhimento. Quem quiser se inscrever, pode procurar a recepção. Nós também temos o livro de vibração, que é o livro onde nós depositamos os nomes dos nossos entes queridos, dos amigos que estejam no momento passando por alguma situação, encarnados e desencarnados. Informamos que o NEPOM, esse mês de janeiro, nós estaremos trabalhando o tema central: fora da caridade não há salvação. Hoje, 6 de janeiro de 2024, temos aqui conosco, mais uma vez, o nosso confrade espírita, Robson Ferrer, que vai trabalhar o subtema: por que não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Vamos então fazer a leitura de um trecho do nosso Evangelho, para em seguida realizar a nossa prece de abertura. O capítulo 8, verdadeira pureza, mãos não lavadas. Item 8. Então, os escribas e os fariseus que tinham vindo de Jerusalém aproximaram-se de Jesus e lhe disseram: por que violam os teus discípulos a tradição dos antigos, uma vez que não lavam as mãos quando fazem suas refeições? Jesus lhes respondeu: por que violais vós outros o mandamento de Deus para seguir a vossa tradição? Porque Deus pôs este mandamento: honrai a vosso pai e a vossa mãe. E esse outro: seja punido de morte aquele que disser a seu pai ou a sua mãe palavras ultrajantes. E vós outros, no entanto, dizeis: aquele que haja dito a seu pai ou a sua mãe, toda oferenda que faço a Deus vos é proveitosa, satisfaz a lei, ainda que depois não honre, nem assista a seu pai ou a sua mãe. Tornam assim inútil o mandamento de Deus, pela vossa tradição. Após leitura tão edificante, vamos elevar os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, agradecendo ao Pai Maior a oportunidade de estarmos reunidos nesta casa, nesse educandário de luz. Agradecermos a espiritualidade maior que preparou o ambiente, que está a nos acolher, a nos abraçar, e que possamos assim fazermos a nossa parte. E que parte será essa? Estamos aqui nesse banquete de luz, que possamos nos afastar um pouco dos nossos problemas, para que assim possamos de fato aproveitar
tudo o que será dito aqui pelo nosso irmão Robson, que preparou a sua fala, para entregar a cada um de nós, nos dois planos da vida, o alimento que irá nutrir a nossa alma. Se conosco, Jesus, hoje e sempre, que assim seja. Passo então a palavra para o nosso irmão Robson. Amigos, boa tarde a todos, a todas, muita paz, que Jesus nos abençoe hoje, agora e sempre. Aos amigos do NEPOM que estão nos acompanhando, ou que irão nos acompanhar pelo canal no YouTube, assim como aqueles que nos acompanham e nos acompanharão pelo canal Roteiro Espírita, nossos votos também de muita paz. E um feliz ano novo para todos nós, encarnados e desencarnados, que estamos reiniciando uma nova fase de aprendizado nesse ano que se inicia, ou melhor dizendo, um novo ciclo, conforme foi dito aqui. E é muito interessante que nós comecemos esse ano de 2024 nos fazendo esta pergunta, nos propondo a esta reflexão paulina, porque na maioria das vezes nós iniciamos e terminamos um ano que começa da mesma forma como nós terminamos o anterior, destituídos de uma consciência de presencialidade, uma consciência de estar. Se nós pararmos para refletir algo que não fazemos, sobre o que nos aconteceu no ano passado, 2023, provavelmente poucos de nós saberia dizer exatamente o que aconteceu. A não ser quando é um evento mais forte, mais impactante, que nos cause uma dor, uma separação, algo que venha nos abalar de forma emocional mais estridente. Mas quando isso não acontece, nós passamos, como se diz no popular, batido, sem se ter uma noção desse estar, desse caminhar. Não saberíamos dizer, por exemplo, os pontos positivos que nos ocorreram, que nos fizeram engrandecer, melhorar, considerando que a reencarnação, o estar encarnado, tem como objetivo o progresso moral. Em que pontos, em que bases, nós podemos nos dizer melhores hoje, dia 6 de janeiro de 2024, do que há um ano atrás? Porque não temos essa cultura. Vivemos em uma sociedade em que ela nos convida a estarmos sempre acelerados. Mal terminamos uma coisa, já começamos outra, sem pararmos para observar a eficiência e os resultados desta coisa. E a gente vai como que se atropelando, a gente vai se deixando levar pela onda, e com isso perdemos grandes oportunidades de aprendizado, quer seja para investir naquele âmbito, naquela área de atuação que nos foi favorável, que nos engrandeceu, que deu para que nós refletíssemos melhor sobre a existência, o estar encarnado, seja também aquelas outras áreas em que paramos e pensamos, isso aqui não vale a pena, isso aqui não devo mais fazer, isso aqui eu preciso mudar, conforme vemos na resposta à questão 919 do Livro dos Espíritos, em que Santo Agostinho vai nos propor esta reflexão.
vai nos convidar a adotar essa postura de consciência, de autoconhecimento a respeito de como estamos vivendo a experiência carnal. Porque ela é decisiva, ela é extremamente significativa para que tenhamos outras melhores, outras mais significativas. Que as próximas não venham tão difíceis, impactantes, como provavelmente tenha sido ou esteja sendo atual. Para que não passemos um ano ao outro sem se despertar da consciência desta realidade espiritual que nós somos. Porque nos atemos, na maioria das vezes, quando assim o fazemos, para as coisas materiais e transitórias. E às vezes nem sabemos computar aquilo que foi de benéfico, de produtivo, de quantitativo para nós. Sabemos que tivemos, mas não sabemos especificar, detalhar. Não sabemos responder aonde investimos o dinheiro que nós recebemos durante aquele ano. Porque não sabemos nem quanto nós recebemos. Porque nós vivemos nesse vai e vem da vida em busca de ter coisas, de acumular coisas, de viver o momento, porque dizem que a vida é curta e, como tal, eu preciso viver intensamente a vida. E se for jovem, então mais ainda. Quando se está em uma vida, em uma experiência mais provecta, mais alongada, nós temos aquela sensação de que nada mais nos serve, que a vida está passando e eu tenho que viver cada dia um dia, até que a morte chegue e me leve. E muitos estão nesse estado mental, perdendo a consciência de si, deixando de produzir em favor de si mesmo, no aspecto, claro, do espírito. Isso quando não no aspecto também material, porquanto um dependerá do outro. Então, nós jamais teremos um ano novo, conforme esse que se apresenta para nós há 100 dias do seu começo, se nós não tivermos uma consciência de estar, do para quê. Se eu não planejo e não determino o que eu quero de fato que aconteça para mim, porque eu posso até não ter o controle sobre os fatos em si que ocorrerão, mas eu posso escolher a forma de lidar com eles, e nesse aspecto eu posso me planejar, mas eu não posso necessariamente me planejar no momento em que eu estou em crise, no momento em que o problema surge, no momento em que a dor, a doença, a enfermidade, a falta, a perda se apresentam para nós. É preciso um exercício continuado, e em particular naqueles momentos em que nós estamos mais aliviados, mais tranquilos, em que podemos ter um maior controle sobre nós mesmos e decidirmos o que queremos e o que não queremos mais para nós. Porque, como disse também Paulo, uma vez que o subtema desse tema central desse mês, fora da caridade não há salvação, é dele. E Paulo vai dizer: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. O que não me convém mais para o ano de 2024? Pode ser, dentre outras tantas coisas, fazer o mal. Porque me é lícito fazê-lo, derrogar, sair, distanciar-me da lei de Deus. Porque com relação à questão 630 do Livro dos Espíritos, estes vão dizer a Kardec que o mal é tudo quanto se distancia da lei de Deus. Ele não especifica necessariamente o que seja o mal, mas ele conceitua como sendo tudo aquilo que está distante da lei. E quantas vezes poderíamos nos fazer esta pergunta:
Quantas vezes nós estivemos em 2023 distanciados da lei de Deus? E aí nós teremos um parâmetro, uma ideia de quantas vezes nós fizemos o mal, ainda que não esteja catalogado dentro dos scripts da justiça dos homens. Mesmo que não tenhamos sido condenados, quer seja pela consciência, quer seja também pelos homens. Mas internamente eu estou distante da lei. E na maioria das vezes, nós estamos muito mais distante dela do que próxima. Ao tempo em que os Espíritos também dizem que o bem é tudo quanto está de acordo com a lei. Se eu pegar uma folha de caderno, dividi-la ao meio, de um lado fizermos uma lista de todas as coisas que fizemos, que correspondem a estar dentro da lei de Deus, ou seja, que eu fiz o bem, e do outro lado da lista, eu descrever a respeito de quantas vezes eu estive fora desta lei ou distante dela, que seria o mal, provavelmente veríamos que estaríamos muito mais fora da lei do que de acordo com ela. Ou seja, tivemos um ano em que nós agimos muito mais no mal do que no bem. E por que nós trazemos esta reflexão inicial diante desse tema central, que é o tema basilar da doutrina espírita, que está no capítulo 15 do Evangelho? É o lema do Espiritismo: fora da caridade não há salvação. E o que é a caridade senão a ação do bem na vida? É estarmos de acordo com a lei. Não é dar esmola, não é dar enxoval, não é dar comida, não é fazer o que nós fazemos. Isso, de acordo também com o Evangelho, chama-se esmola. E o que nós deveríamos vencer. Nós ficamos muito mais no aspecto material, porque é mais comum e fácil, do que verdadeiramente investirmos no sentido como pensava Jesus a respeito da caridade, que é uma das perguntas do Livro dos Espíritos, só me engano, 885 ou 6, alguma coisa por aí. É no capítulo em que ele vai falar, Kardec, sobre a lei de justiça, de amor e de caridade. E no item caridade, essa pergunta que vem, e os Espíritos respondem: como entendia Jesus a caridade? Eles vão dizer: benevolência para com todos, indulgência para com os erros alheios e perdão das ofensas. Então, está consonante à lei de Deus promover o bem, é nós agirmos na benevolência, na indulgência e no perdão. Reparem que os Espíritos não dizem dar a caridade, multiplicar pão e peixe. Eles não dizem isso. Porque enquanto nós tivermos uma sociedade carente de alimento, de pão, de enxoval, de roupa, de agasalho, das necessidades básicas que todos nós temos por direito constitucional, nós ainda nos caracterizamos por uma sociedade não civilizada, uma sociedade atrasada, na qual nós alimentamos o padrão. Porque quando a gente dá, nada contra, pelo amor de Deus, porque quando a gente vive dando enxoval, alimentos, seja qual for a sua espécie, nós não tiramos o indivíduo daquele lugar, nós o mantemos ali. E por um padrão natural, a gente se acostuma a receber aquilo que por direito nós deveremos ter, ou que
nós deveríamos nos esforçar para ter. Porque nós nos mantemos como carentes e necessitados daqueles bens. Então, todos os meses eu venho aqui no Nepom porque eu sei que eu vou receber um farnel, como lá acontece na nossa casa de oração. Mas a gente não tira esses indivíduos desse lugar. E é interessante que nós promovêssemos eles a uma condição melhor para que eles pudessem se autossustentar como nós fazemos. Trabalhamos ou damos os nossos pulos para todo mês ter que pagar as contas. Então, se a gente não tiver essa consciência, nós não vamos compreender o sentido literal de fora da caridade não há salvação. Não apenas essa caridade, mas a gente precisa transcender a esta que os espíritos chamam de esmola. Até um determinado momento, legal, mas manter nessa circunstância para sempre é não crescer, é não progredir. É que nem aquele aluno que todo ano repete de ano. Qual é o progresso desse aluno? Está tendo. Ele está na escola, ele está aprendendo, é verdade, mas ele não sai da série que ele está ali. Já tem 4, 5 anos. Tem alguma coisa de errado. O errado está no aluno ou está nos professores ou na escola? A gente pode repensar. Porque o ideal da educação é que se progrida, você saia de uma para outra série e que você tenha domínio próprio sobre o assunto. Assim se dá também do ponto de vista espiritual, porque senão ficaremos só na faixa etária de um mundo de provas e expiações. Circularemos entre as reencarnações apenas em mundos como a Terra, que está tentando ascender para uma categoria, para uma hierarquia de um mundo de regeneração, que é um pouquinho melhor do que o atual, mas já é alguma coisa, já é 1 ou 2 passos à frente. Mas manter eternamente a Terra em provas e expiações é não querer progredir aqueles habitantes da Terra, é não querer viver intensamente a proposta crística, em que todos os anos nós desejamos. E aí eu vi essa semana, 2 dias atrás, uma postagem que alguém fez no Face, que dizia assim: junto da lista dos desejos que todos nós certamente fizemos para esse ano, façamos a lista de ações. Alguém fez? Porque do desejo eu acho que todos fizemos, não é assim? E o desejo que 2024 seja de paz, de harmonia, de felicidade, de fraternidade, que não tenha miséria, que todo mundo esteja empregado, não é assim? Beleza. Para quem fazer isso? Eu ou vocês? Nós ou os outros? Cadê a lista para que isso, o desejo, se concretize? Caia do céu, de paraquedas, milagres? Não no âmbito da doutrina. Eu preciso arregaçar as mangas para que 2024 seja, de fato, um ano mais próspero, mais pacífico, mais fraterno, com menos fome, com menos miséria, como agindo no problema. Não é alimentando o problema, é agindo para combater. É uma ação efetiva. Se eu não tenho consciência, muito pouco adiantou desejar, porque todo ano a gente deseja alguma coisa e normalmente a gente não realiza. A gente sai de um para o outro conflituados, perturbados, inquietos, impacientes. Eu desejo ser mais paciente, beleza. Qual é a lista de ação? Quais são os passos para ser menos impaciente? É isso, e colocar em prática. Porque senão vai ser apenas um desejo, uma vontade. E por que nós estamos trazendo tudo isso? Porque voltando à questão 919, Santo Agostinho nos diz: fazei como eu fazia quando eu estava entre vós. Passava em revista todos os meus atos. E em percebendo que tinha feito algo contra o meu irmão,
a um irmão meu, eu me comprometia no dia seguinte, isso é ação, a me desfazer daquela ação. Eu ia lá pedir desculpas, eu ia lá entregar o que eu dei de excesso, eu ia lá ajudar naquilo que era da minha obrigação. Percebem? Então tem uma ação, não tem apenas um discurso, um desejo, uma vontade, mas uma prática. E é desta forma que a gente vai pouco a pouco vencendo as nossas limitações morais, aquilo que nos impedem de progredir. E nada melhor do que nós começarmos o ano pensando e agindo dessa forma, para que a gente venha nesse impulso, a fim de que não venhamos a desistir, esmorecer no meio do caminho. Então, quando Paulo dizia que todas as coisas me eram lícitas, mas nem tudo lhe convinha, ele já tinha uma consciência do que deveria ou não deveria fazer para alcançar os resultados. E é nesta ação continuada que mais tarde ele vai então, nessa luta entre o ego e o self, entre a consciência e o inconsciente, entre os impulsos ainda selvajados e o desejo de iluminação, que ele vai então dizer, dentro das suas reflexões, que o mal que ele deseja não fazer, ele ainda o faz, mas o bem que ele gostaria de fazer, ele não faz. Nós ainda nos alimentamos, na maioria das vezes, com o mal. Nós já não pensamos mais em nem querer fazê-lo. Não nos envergonhamos, na maioria das vezes, por aquilo que fazemos, a tal ponto de dizer, eu sou assim mesmo, gosto de gostar, eu faço e ainda faço mesmo, e se preciso eu faço de novo, porque a pessoa fulano de tal merecia isso, e aí a gente justifica o porquê está fazendo de errado, embora a consciência ou o racional diga que não deveria, porque Jesus estabelece como premissa de uma convivência saudável, humanizada, dentro desse princípio paulino, é de fazer ao outro aquilo que gostaria que o outro lhe fizesse. Quem em 2023, vamos pensar, quem em 2023 tomou isso como divisa, como regra, conscientemente? Deixa eu ver aqui o que é que eu vou fazer. Isso vai prejudicar alguém? Isso vai beneficiar alguém ou só a mim? Então, fazer ao outro o que gostaria que o outro lhe fizesse é estar diariamente se auto-avaliando, se auto-observando. Eu fiz, me perdoe, Jesus, eu não faço mais. Aí 2 dias depois, meia hora depois, faz de novo. E a gente fica naquele impulso, vai e volta, apesar do desejo de não querer mais fazer. É verdade, em alguns casos. Outros a gente ainda faz porque eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou ser sempre assim. A chamada síndrome de Gabriela. E a gente vai vivendo toda uma existência assim. Dentro daquele princípio também que pau que nasce torto, morre torto. Não necessariamente. A gente pode reverter a forma desse pau. A gente pode modificar a conduta daquela alma. No momento em que nós temos, no dia a dia, na convivência uns com os outros, exemplos de. Porque se uma criança não encontra exemplos de caridade, de humanidade, de respeito, dentro do ambiente familiar, no ambiente escolar, dificilmente ela vai ter essa postura dentro do âmbito social em que ela convive, nas suas relações. Então é preciso que nós
reavaliemos a forma em que nós estamos nos propondo ainda a viver, mesmo quando nós nos dizemos espíritas, cristãos. Porque disse Jesus: a quem muito é dado, muito será cobrado. Para nós espíritas ainda há esse agravante, porque nós sabemos, o livro dos Espíritos, o Evangelho, estão aqui sobre a mesa. Nós temos em nossas casas, nas nossas estantes, prateleiras, no criado mudo para alguns ainda, está lá na bolsa. Nós lemos pelo menos uma vez por semana no dito Evangelho no lar. E o que nós estamos fazendo de todo esse cabedal de informações, que todos os sábados à tarde eu absorvo aqui no NEPOM, em que isso está trazendo em mim uma mudança significativa, para que eu possa justificar o merecimento de avançar para esta nova fase em que a Terra está adentrando. Então, se não houver uma ação efetiva, atuante, diária, na qual esse enfrentamento pelo autodescobrimento de si próprio, pelo investimento diário na mudança efetiva, porquanto Mahatma Gandhi, que foi um bom exemplo para nós, ele vai dizer que seja você a mudança que você quer ver no mundo. Então, se eu quero que o mundo mude, eu, Robson, tenho que mudar antes. Não posso esperar que o mundo mude para que eu comece a pensar na possibilidade de mudança. Porque, inevitavelmente, inexoravelmente, o mundo vai mudar. Mas, obrigatoriamente, eu não preciso mudar. Mas, em não mudando, eu também já estou determinando a qualidade de mundo no qual eu estarei. Porque é uma questão de sintonia, de padrão vibracional. Propala-se, discute-se muito no meio espírita a chamada regeneração da Terra. Essa nova era que está chegando. Em a Gênese, no capítulo 18, fala-se sobre a nova geração, a nova era. Os tempos, por fim, chegaram. Não para uma destruição em massa, ainda que isso aconteça. E provavelmente estará no script dos acontecimentos futuros. A Terra sofrerá abalos físicos, geológicos, em que uma boa parcela da humanidade na Terra vai desaparecer. Isso é fato. Não sei se estaremos encarnados ainda, mas provavelmente isso acontecerá. Porque já aconteceu em inúmeras outras fases do processo da evolução da Terra. Porque a Terra ela não foi criada desta forma, como nós a temos. Isso é um processo milenar de mudanças constantes e periódicas pelas quais a Terra vem vivenciando. E não poderia se estabilizar agora e pronto, como se nós já estivéssemos no reino dos céus. A distância que nos separa do reino dos céus assemelha-se à distância em que os animais entrarão a uma condição de humanidade. Porque o nosso estágio distanciado da lei ainda é tão gritante que não podemos desejar, reivindicar a nossa entrada em mundos celestiais, sequer em mundos de regeneração, porque a fatia dos espíritos que ficarão ou reencarnarão na Terra
e é o que já vem acontecendo, são aqueles mais propensos a essa vontade, a esse esforço, a esta ação em particular, de estarem se conduzindo pela ação do bem, próximo da lei. E não pensemos nós que apenas dar essas coisas já citadas aqui, que são importantes também, não é o suficiente, ou seja, o suficiente para tal. É preciso que haja uma mudança de dentro para fora. E recentemente, acho que há 2 dias atrás, foi na quinta-feira, conduzindo uma live lá pela nossa casa, o palestrante, ele estava falando sobre o tema bem-aventurados os pobres de espírito, só me engano foi isso. E ele vem tecendo comentários a respeito de todas as bem-aventuranças. E quando ele traz a bem-aventurança, os puros de coração, porque verão a Deus, ele traz um dado interessante que até então passa-se despercebido por muitos de nós. Porque nessa passagem parece-nos que os puros de coração verão a Deus. Não é assim? Pelo menos literalmente está assim escrito. E a gente pode entender dessa forma. Ou seja, nós vamos ver Deus. E ele trazia um outro olhar para esta reflexão, mediante uma visão de Pastorino, da qual ele é um divulgador, de que a ideia de bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus, é a ideia de que nós veremos em cada um dos nossos irmãos Deus. Olha como muda o sentido. E isso tem razão. Porque Jesus se respalda nesta fala, em uma passagem, o que é necessário para ser salvo, que está aqui no capítulo. Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de beber? Quando foi que te vimos com sede e te demos de beber? Quando foi que estiveste nu e te vestimos? Quando foi que esteve no hospital e fomos te visitar? E aí ele testa uma série de situações comuns do nosso dia a dia ainda, e aquele indivíduo ou aqueles fizeram para ele. Aí o Senhor diz assim: todas as vezes que fizestes a um desses mais pequeninos, foi a mim que fizestes. E quando foi que eu deixei de fazer tudo isso ao Senhor? Porque eu não me lembro. Todas as vezes que deixaste de fazer a um desses mais pequeninos, foi a mim que também que deixaste de fazer. Vamos tentar analisar aqui. Então, todas as vezes que eu deixo de fazer algo ao Senhor que corresponde a fazer a um desses pequeninos, que são os nossos irmãos, nós estamos deixando de ver Deus. Claro. Porque Emmanuel vai dizer que Deus se expressa no homem através do próprio homem. Então tem sentido, tem lógica. E quando é que todas as vezes que eu vi Deus, quando eu vejo no meu irmão mais carente, mais necessitado, o olhar de Deus? Percebem? Então, se eu não desenvolvo a acuidade visual de ver no meu próximo a figura de Deus, muito pouco adiantou você dar sopa, você dar um enxoval. Porque às vezes um abraço, um sorriso veste e alimenta mais um necessitado, que já passaram por ali inúmeras pessoas fazendo a mesma coisa que você, evangélicos, pastores, protestantes, espíritas, budistas, sei lá quem mais, e você talvez foi o último da lista. Ah, meu irmão, não quero não, porque aqui eles até pegam e vendem e jogam fora, deixa lá no canto, porque já estão alimentados fisicamente. Não preciso mais, tem um limite, e eles sabem desse limite. Mas poucos foram aqueles que deram sorrisos, né? Vamos conversar, como é que você está, como é que foi o ano que passou, vamos aqui falar sobre Jesus. Todas as vezes que Jesus se reunia com a multidão, o que ele fazia? Ele alimentava a multidão
com a palavra de Deus. Ele os vestia com a túnica nupcial, quando falava das bem-aventuranças. Não se tem notícia, com exceção aquela passagem da multiplicação dos pães, que Jesus deu um alimento material. Ele sempre os alimentava com alimento divino. Por isso, daquela expressão, nem só de pão vive o homem, mas também da palavra de Deus. E essa nutre, essa estimula, porque às vezes no alimento material, já estamos focando o tema geral também, fora da caridade não há salvação. Quando a gente só dá o alimento físico, a gente fica com aquele peso no estômago, cansado, dá um sono, né? Você dá um prato de comida a uma pessoa, a pessoa vai dormir, descansar, tirar uma soneca. De noite você alimenta aquelas pessoas ali da calçada e eles vão dormir. Pronto, acabou. Mas quando você alimenta com o pão da vida, você nutre e você desperta no indivíduo o desejo de ser melhor, de sair daquela condição, de procurar auxílio. Claro que não podemos dispensar o que é do estômago, claro, mas a gente não pode ficar circunscrito apenas a isso. E muitos dos que dizem caridosos ficam apenas nesse ponto. Então a proposta dessa citação, trazida aqui como subtema, quando ele chega a esta consciência de que o mal que ele não gostaria de fazer, ele ainda o faz, é no sentido do embate, da luta, da briga que ele está se impondo a si mesmo, para ser uma pessoa melhor. Porque o bem que ele já tem consciência que poderia fazer, ele ainda não faz. E aquilo me deixa inquieto. Ele se sente culpado. Ele se sente com culpa, fazendo com que ele não esteja bem com ele mesmo, com a própria consciência. E aí a gente volta à questão do Livro dos Espíritos, a 621. Onde está escrita a lei de Deus no homem? Os Espíritos assim respondem, na consciência. Então não é Deus, não é Jesus, não são os Espíritos que nos punirão ou nos abençoarão, mas a nossa própria consciência, conforme tem ali em letras garrafais. Deus, consciência. Não é assim? É a consciência que estabelece para onde iremos, qual mundo a ser habitado por nós depois desse. Por que a Terra? Porque estamos no mesmo padrão vibracional da Terra. Já poderíamos ter uma sociedade melhor, um mundo em que vivêssemos a fraternidade proposta por Jesus. Esse reino de Deus, que Jesus disse não ser desse mundo, mas ele começa nesse mundo. Precisamos não apenas implantar, mas viver esse mundo entre nós. Mas ele começa dentro de cada um de nós. Quando alimentamos, quando despertamos o desejo, a vontade e a ação de nos tornarmos indivíduos melhores. E é por essa razão que nós temos aqui alguns livros dentro do tempo que ainda nos cabe, que gostaríamos de fazer breves referências para que saiamos daqui alimentados com esta ideia, nos autodesafiando em 2024, ou como vemos no capítulo, salvo engano, no capítulo 18. Não sou muito bom de gravar capítulos não, mas é aquele que vai tratar sobre os obreiros do Senhor.
Os obreiros do Senhor são aqueles que verdadeiramente se impõem a estarem na primeira hora do dia na vinha do Senhor trabalhando, arregaçam as mangas e vão em ação para o trabalho. Não fica aguardando que o salário chegue no final do dia sem antes ter suado a camisa. 20? Quase que eu acerto. Obrigado, Dino. Então, eu ainda não me considero verdadeiramente um obreiro do Senhor, sou um candidato a. Mas antes de receber a autorização para trabalhar na vinha, eu preciso já demonstrar o meu currículo. É que nem quando nós queremos, e tem muito a ver, quando nós queremos entrar, trabalhar em uma grande empresa. Quantas empresas nós gostaríamos de estar como trabalhadores? E aí apresentamos o nosso currículo. O fato de apresentarmos o currículo não significa dizer que nós já somos funcionários dela. Antes, nós passamos por uma autoavaliação curricular. Deixa eu ver qual é a história de vida desse rapaz, desse candidato ou candidata, profissionalmente falando. Por onde é que ela já passou ou ele já passou? Quais são as suas habilidades, quais são os seus títulos, o que isso serve para a nossa empresa? E aí a gente apresenta. O avalista vai ver de recursos humanos e vê, ele está dentro do escopo, ele pode ser um dos selecionáveis. E aí chama aquele indivíduo para uma entrevista, para um período de experiência, para alguns testes, para ver a sua habilidade e a sua capacidade. Não é porque estamos fazendo uma palestra, uma live, porque demos uma cesta básica, que eu já posso me considerar um trabalhador da seara do Cristo. E quantos assim se arvoram a dizer? Desencarnam e chegam no mundo espiritual, em que pese os esforços empreendidos, mas destituídos do mínimo do necessário para serem retirados daquelas zonas de dor e de sofrimento a locais de refazimentos, muito menos como trabalhadores ativos do mundo espiritual. Nós temos um bom exemplo, é o André Luiz, que todos nós conhecemos a sua história, no livro Nosso Lar. Então é preciso fazer muito mais, e o esforço começa para que tenhamos o aval do nosso avaliador, que é Jesus, é o esforço de mudança de dentro para fora. Não percamos a oportunidade desse ano que começa, mas não façamos deste qual fizemos no anterior. Mas se a nossa avaliação nos diz que foi um ano bom dentro dessa perspectiva, não fiquemos circunscritos apenas ao que já fizemos. Nós somos chamados a fazer mais. Porque se hoje eu já consigo carregar 5 quilos, é sinal que eu devo me esforçar agora para poder carregar mais 5. E de 5 em 5 eu vou me capacitando para ser convidado a estar na linha de frente dos serviços mais pesados, para que a implantação do reino de Deus seja de fato consumado entre nós. São aqueles espíritos que são convocados como missionários na terra, para darem testemunhos para além daqueles que comumente nós vivemos. Que embora já o desejo de ser um iluminado é sequer um fifózinho, uma luzinha de vagalume que por muito esforço conseguiu acender. Então, nesse livro, que particularmente eu gosto muito, que é o Centelha do Cristo, de Rafael Lavarini, ele nos traz, dentre tantas mensagens para as nossas reflexões,
uma delas é esta aqui, Escolha a Luz, ele tem uma que diz, caridade, caridade. E eu a escolhi para que a gente pense um pouquinho. Diz assim: se tu almejas ser um legítimo continuador de Jesus, olha que isso é ação. Se tu almejas ser um legítimo continuador de Jesus, saia das cátedras e dos púlpitos confortáveis e te aproxima mais dos aflitos. A palavra deve ser pregada, mas o exemplo precisa estar em primeiro lugar. É o bem que eu desejo e que eu muitas vezes não consigo fazer. Os filhos do Calvário também são teus irmãos, ou teus filhos. O Senhor espera muito de ti. Onde houver lágrimas de sofrimentos, ali procures estar. Eis a fórmula da verdadeira benemerência social. Observe que aqui ele não fala de dar alguma coisa que seja material. Esteja ali com o seu melhor, com o seu sorriso, com o seu abraço, com a sua palavra, com a sua gentileza, com o seu silêncio, com a sua indulgência, com o seu perdão. Mas isso deve ser vivido diuturnamente. Aí ele traz uma citação de Lucas em 14:13, quando Jesus vai dizer: mas quando fizeres convite, chama os pobres, aleijados, mancos e cegos. Quem de nós, na nossa última ceia do Natal, recentemente, pouco mais de 15 dias talvez, tenha feito isso na ceia do Natal? Convidou os mancos, os aleijados, os cegos, os trôpegos, os ansiosos para estarem na mesa da tua casa. Quem de nós escolhemos essa população daqui dos barris, daqui da Piedade, ali do Campo Grande, lá da calçada, para estar na noite de Natal? O que muitos fizemos, quando fizemos, emitir uma prece para eles. Só não basta. É preciso estar na vinha do Senhor trabalhando com essas pessoas ou com esses nossos irmãos. Ok? Então ele vai trazer essa citação em Lucas 14:13 de Jesus. Quando fizeres o convite, chama também os pobres, os aleijados, os mancos e cegos. E por fim, eu trago ainda desse livro, Convites da Vida, de Joana de Ângeles, um dos muitos convites, salvo engano são 50, e um deles é exatamente o convite à caridade. E Joana vai trazer uma citação de Jesus em Mateus 21:28. Olha qual é a citação: filhos, vai trabalhar na minha vinha. Olha o convite de Jesus para 2024. Filho, filha, vai trabalhar na minha vinha, junto aos filhos e filhas do Calvário, que são esses que são chamados hoje na sociedade dos invisíveis, os vivos que não são vistos ou que nós não queremos vê-los. Joana então vai nos dizer: enquanto a saúde enfloresce as tuas possibilidades de bem-estar, reserva um dia por mês, ao menos, uma vez no mês, não é por semana, para visitar os irmãos enfermos, que ressarcem pesados tributos pretéritos, muitas vezes em dolorosa soledade, com espírito tomado de apreensões e angústias. Companheiros tuberculosos, vamos nos ver em 2023. Companheiros tuberculosos que expurgem em leitos de asfixiante espera, em duro intervalo de
tises rudes, amigos leprosos em isolamento compulsório, acompanhando a dissolução dos tecidos que se desfazem em purulência desagradável, irmãos cancerosos sem esperança de recuperação orgânica, entre dores e ásperas ansiedades, homens e mulheres em delírios de loucura ou presos por cruéis obsessões coercitivas, longe da lucidez, à margem do equilíbrio, em desoladora situação. Crianças surpreendidas por enfermidades que as ferreteiam impiedosamente, roubando-lhes o frescor juvenil e macerando-as vigorosamente. Anêmicos e perfigosos, operados em situação irreversíveis e distônicos vários, que chameiam nos leitos dos hospitais públicos e particulares, nos norcossomos de convênio governamental ou em clínicas diversas sob azoargue incessante. Aí ela traz, para a gente concluir: seja teu sorriso de cordialidade franca, por meio da lembrança de uma palavra fraterna, de uma flor delicada, de uma pergunta gentil em que esteja expresso o interesse pela recuperação, de uma prece discreta ao lado do seu leito, de uma vibração refazente com que podes diminuir os males que inquietam esses seres em necessário resgate. E conclui: lembra-te, porém, que acima do bem que eles possam fazer, a ti fará muito bem verificar o de que dispões e pouco consideras, bem precioso de alto valor, com que o Senhor te concede a honra de crescer a saúde. Vai, desde hoje, trabalhar na vinha do Senhor, caridade para com os que sofrem, em última análise, é caridade para contigo mesmo. Encerra então Joana de Ângeles esse convite à caridade, a esse esforço, a essa luta tenaz que Paulo de Tarso se impusera conscientemente de esforçar-se diuturnamente para fazer o bem que ele ainda reconhece não ser capaz de fazer de forma natural. Já o mal, que ele tanto quer combater e vencer, este ele ainda percebe que faz a miúde. Sendo assim, o nosso presente, a nossa reflexão, a nossa proposição para 2024 é exatamente esta em que Joana nos apresenta como sendo também a de Jesus. Vai desde hoje, dia 6, ainda há tempo, ainda temos boas horas do dia, trabalhar na vinha do Senhor. Não precisa ser todos esses itens, escolha apenas uma vez no mês, já estaremos a caminho, quem sabe, de sermos os selecionados a trabalharmos na vinha do Senhor. E com certeza, ao finalizarmos esse ano, que só está iniciando, teremos a consciência de que o mal que nós gostaríamos de não ter feito, não fizemos, porque o combatemos, não brigando com ele, mas fazendo o bem que nós já podemos e devemos fazer. E todas as vezes em que a gente se permite fazer um bem, nós somos reforçados pela possibilidade de fazer um outro bem. Porque o que não falta é trabalho na vinha do Senhor. Mas todas as vezes também em que nós aceitamos o convite de fazer o mal, não tenhamos dúvida de que outros tantos nos convidarão a nos mantermos na mesma postura do mal. Sendo assim, somos nós que escolhemos se queremos fazer o bem que já podemos e que já deveríamos, ou nos manter, nos nutrir no mal, que nós já somos bastante conhecedores de longevas experiências reencarnatórias.
No mais, desejamos a todos os amigos do NEPOM um feliz ano novo, de paz e harmonia, mas sobretudo de ações no bem, para que ao final do ano tenhamos a consciência de que muito fizemos para sermos merecedores desse novo mundo que está chegando pouco a pouco, em que os eleitos serão escolhidos não pelo título religioso, não pela indumentária, a cor dela, não pelos preceitos e dogmas que fizermos durante o ano, mas pelo muito do bem que já somos capazes de evidenciar, a exemplo de tantos outros que nós conhecemos. Vai tu e faz o mesmo, conforme também propõe Jesus, na parábola do bom samaritano. Que em 2024 sejamos os bons samaritanos da terra. Muita paz, muito obrigado a todos. Assim seja. Queremos agradecer ao nosso irmão Robson pelo que ele trouxe e entregou aos nossos corações, à nossa consciência. E que bom que podemos revisitar essa palestra acessando o canal Amigos do NEPOM. Pedimos então que possam desligar, diminuir a luz do nosso salão para fazermos a nossa prece de encerramento. Agradecendo ao Pai por tudo que aqui recebemos. É chegado, pois, o momento espíritas de reflexionarmos em torno das nossas responsabilidades. O tempo urge, não mais amanhã, é agora. Agora soa a hora da nossa libertação. Por muito tempo caminhamos por estradas difíceis, perdemos-nos em caminhos acidentados pelas nossas paixões, tombamos irremediavelmente nos abismos do egoísmo e deixamos Jesus à margem. Comprometemos-nos a servir, abraçados aos ideais de solidariedade e, de imediato, jugulados ao câncer das paixões, mudamos de atitude. Que temos feito de Jesus, meus filhos? Utilizamos-nos da sua presença de Cordeiro de Deus para nos erguermos a posições efêmeras e enganosas, longe do serviço de construção do mundo íntimo. Usamos o seu nome para escravizar e levar ao exílio muitas vidas, destruir ideias. Apesar disso, não conseguimos retirá-lo de nosso coração. Quem encontra Jesus não mais é o mesmo. Impregnado pela suave misericórdia e de amor banhado, altera-se completamente. Não basta, pois, conhecer Jesus. É necessário entregar-lhe a vida para que ele a conduza. Recebendo os filhos do Calvário como irmãos, distendendo a compaixão e a caridade em seu nome, para que fiquemos como cartas vivas, assinalando a nossa passagem na terra. Não posterguemos mais a oportunidade de servir. Este é o nosso momento de iluminação. Voltai aos vossos lares, tocados por Jesus. Dai notícia da sua presença em vosso coração a todos, pela cordura, pela humildade, pela misericórdia. E, se vos perseguirem, se vos maltratarem, se vos odiarem, perdoai, porque eles não sabem ainda o que fazem. Sede vós, aqueles que têm a honra de amar, e de amar até sofrer. Que Ele nos abençoe, meus filhos. São os votos do servidor humílimo e paternal de sempre, Bezerra. Mensagem intitulada Convite de Urgência.
pelas mãos do nosso querido Divaldo Franco, autoria espiritual Bezerra de Menezes. Ó Bezerra, querido irmão, que a tua luz possa envolver os nossos corações, continuar iluminando as nossas mentes e que possamos, como forma de retribuição, tomar em nossas consciências a nossa responsabilidade para conosco mesmo. Ser conosco, Mestre, que a tua luz possa sair daqui desse espaço físico e que possamos juntos desejar que tantos irmãos que passam nesse momento por horas tão aflitivas, estando encarnados ou desencarnados, recebam uma cota dessa luz. Só temos a agradecer a espiritualidade maior desta casa, rogando a Ti, ó Mestre, que permaneça abençoando esta casa, hoje e sempre, que assim seja. Ele fez de tudo para tentar chegar ao céu. Superou a dor, se sacrificou, se entregou. Olhando o caminho, enfim, um dia percebeu. Entendeu a história, compreendeu na hora. Alguns alcançarão a glória, outros não. Mas qualquer um pode estender ao desvalido um copo d'água, um pão. Qualquer um pode ensinar a uma criança um verso de canção. Qualquer um pode escolher em vez do grito uma palavra de amigo, de amigo. Qualquer um pode plantar uma semente e proteger um cão. Qualquer um pode escolher olhar pra frente e levantar do chão. Qualquer um pode acender ao infinito ao acalmar um coração aflito. Qualquer um pode calar uma vingança e dar o seu perdão. Qualquer um pode abraçar a esperança e preferir ser bom. Qualquer um no fim terá certeza que a real grandeza não escolhe qualquer um. Qualquer um pode calar uma vingança e dar o seu perdão. Qualquer um pode abraçar a esperança e preferir ser bom. Qualquer um no fim terá certeza que a real grandeza não escolhe qualquer um. Qualquer um no fim terá certeza que a real grandeza não escolhe qualquer um. Qualquer um.